Amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, chamamos Samuel Borges e estamos para mais uma aula da EBD AD Candel pela sala virtual, quando nesta oportunidade estudaremos sobre a lição 12. Entre as promessas de Deus que estamos estudando, hoje vamos examinar mais detidamente a promessa de vida abundante. E estamos já nos encaminhando para a reta final desse trimestre, né? O último trimestre do ano de 2024, e queira Deus nos inspirar para que tratemos dessa lição de modo que sejamos todos edificados. Você que porventura nos ouça através desse canal, que também seja alcançado por esta mensagem, sabendo de que vida abundante só em Jesus Cristo. Vamos aprender mais detidamente a esse respeito de Jesus como a fonte da vida abundante. O texto áureo desta lição, o texto base, digamos assim, principal desta lição, ele é bastante objetivo, contundente e muito diz respeito ao tema da lição que queremos ler na sua íntegra, né? Quando Jesus dizia lá em João 10, 9 e 10, assim se expressava: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A verdade prática também não queria deixar de mencioná-la nesta ocasião. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Obviamente que as promessas de Deus, elas são condicionais, e para isso o homem precisa atentar para o padrão de Deus para a sua vida. E por isso, quando falamos de promessa de vida abundante, mas não vai acontecer no automático na vida de qualquer um, mas Jesus prometia em especial para os seus discípulos, aqueles que lhe seguissem, aqueles que dessem crédito à sua palavra, à pregação do seu evangelho. Não é do evangelho de A, de B, de C, como há outros evangelhos por aí, mas é o evangelho segundo Jesus Cristo. A título de introdução, nós vamos refletir em torno dos seguintes pontos, de que a vida com Cristo ela contrasta diretamente com a vida sem Ele. É uma realidade, Uma vida com Cristo ou sem Cristo faz toda a diferença na vida dos homens. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos também tem outros fundamentos. O mundo dos homens tem os seus fundamentos, tem os seus princípios, tem suas filosofias, tem suas visões do próprio mundo, mas em Cristo tudo é diferente. A vida abundante é uma promessa, que começa e termina em Jesus, quer dizer, mediante um relacionamento pessoal com Ele. E na metáfora de que Jesus é a porta, que é uma figura, quer dizer, como o acesso legítimo para Deus, eis aí a metáfora de Jesus como a porta de acesso para Deus. E um erro gravíssimo das religiões, como a construção humana, é estarem apresentando os outros meios do homem se chegar a Deus. Isso é muito grave, quando a Bíblia é muito clara no Evangelho de João 14,6, Jesus foi muito explícito, Jesus foi muito
categórico, Jesus foi muito claro, Jesus foi muito contundente quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é opcional, né? Não adianta procurar veredas, desvios para se chegar a Deus, que não vai chegar a Deus, né? E quando falamos de vida abundante, na verdade não estamos falando aqui de vida confortável, né? Não é esse o sentido da vida abundante que Jesus promete no arcabouço de todo o seu evangelho, né? Então há pessoas que têm uma vida de conforto, né? Sucesso, vida suprida, né? Pelas riquezas materiais, e serve muitas vezes como de escapismo, né? Não é a vida que Jesus promete aos que o seguem. Há um outro extremo também, que não é vida confortável nem vida abundante, né? É aqueles que vivem a fé franciscana, que só se sentem em dia diante de Deus sob votos de pobreza, né? De resignação total, né? Ou muitas vezes em sofrimentos, né? De certa forma seria uma fé um tanto masoquista, né? Adiante falaremos também mais sobre isso. Mas o ponto 1 da lição nos traz Jesus como a fonte da vida abundante, como dissemos inicialmente aqui nas nossas palavras introdutórias. E a lição nos apresenta Jesus como o bom pastor, que é como ele se apresenta no capítulo 10 de João, né? Um pastor que se relaciona com as ovelhas, que as protege, que as dirige, né? No caminho, está pronto para livrá-las, né, de todo o perigo. Ele também conhece as suas ovelhas, né, e delas também é conhecido. E Jesus, como a porta das ovelhas, simboliza precisamente, né, o caminho da salvação espiritual, de um relacionamento com Ele, eterno com o Pai, que se torna possível, e tudo que a ovelha necessita será encontrado em Deus, né? Tudo mediante esse Cristo, que é a porta do aprisco, a porta das ovelhas, de acesso, né, ao aprisco. Mas capítulo 10 de João também nos apresenta Jesus em oposição ao ladrão, né? E Jesus veio para trazer vida no lugar da morte, e esta vida, como vamos enfatizar, que é a temática da lição, uma vida abundante, né? Mas é importante a gente frisar aqui essa figura do ladrão, né? Que é como que seja um sujeito ilegítimo, malfeitor, que causa danos, prejuízos, aquele que assalta e rouba, quer dizer, não tem nenhuma legitimidade para se apresentar às ovelhas e levá-las a Deus Pai. Não, por isso que Jesus faz essa oposição entre esse ladrão e a sua própria pessoa, que é o mediador legítimo, verdadeiro e único entre Deus e os homens. E ele, como o bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas, né? E é uma das coisas, né, que Jesus veio fazer, que a Bíblia coloca explicitamente, uma das coisas que ele veio fazer neste mundo, da sua encarnação em vir a este mundo, foi da vida abundante. Mas entre outras coisas também, ele desceu para nos fazer subir. Como teve sede, foi para saciar a nossa sede espiritual. Fez-se pobre para nos enriquecer. Morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. São alguns fins, digamos assim, da vinda de Jesus ao mundo, entre tantas outras, né? Como a Bíblia diz que ele veio para destruir as obras do diabo, ou aniquilar aquele que tinha o império da morte, e tantas outras, né? Lá em Lucas está escrito, né, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então há muitos fins, e todos em torno dessa questão da redenção humana,
da necessidade do reencontro do homem com Deus, dessa reconciliação do homem com Deus, né? O ponto 2 da lição traz a vida abundante, né? Como já dissemos, que foi um dos fins da vinda de Jesus a este mundo. E como nós conceituaríamos esta vida abundante, né? Na verdade, quando a gente estuda outras promessas de Deus, ela está de certa forma inclusa nesta vida abundante, quando ele fala de promessa de cura, promessa de provisão, promessa de proteção, promessa de um novo coração. Tudo isso vai implicar e consequentemente se resumir mas com uma riqueza extraordinária, que é essa vida abundante que Jesus nos oferece, né? A todo aquele que o seguir. Por isso que essa vida abundante, no seu conceito, ela envolve a experiência da salvação, que cada um deve ter a sua experiência pessoal com Deus de salvação, né? A experiência da paz com Deus, da proteção, da companhia, da provisão, e o status de criatura para filho, que é algo completamente diferente de ser criatura e tornar-se filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, né? Então, Deus, como o originador e mantenedor da vida, Ele deseja dar-nos sim vida, e Ele é a origem da vida, mas Ele não quer dar-nos só uma vida qualquer, uma existência qualquer. Não, Ele quer nos dar vida abundante, uma vida que, na verdade, esse termo abundante não é suficiente para expressar o que Deus tem para uma vida plena na sua presença, de comunhão com Ele, de amizade com Ele, de convivência com Ele, né? E aí vem junto também as necessidades físicas, emocionais e espirituais, né? E Jesus preenche todas essas necessidades, né? Até porque o trabalhar de Deus, Ele não trabalha no material, no corpo, né? Alma e espírito, mas Ele começa no espírito, alma e corpo, né? Quer dizer, quando o homem nasce de novo, né? Que o homem, como sabemos, perdeu essa comunhão com Deus, perdeu o nexo de ligação com Deus com a queda do pecado humano, mas aí ele vem trabalhando toda essa problemática do pecado, e aí o homem retoma o seu relacionamento com Deus, né? De modo que a partir daí também são supridas todas as necessidades, né? Do homem, né? Tanto física, emocional como espiritual, né? Agora, o cristão que tem uma real e pessoal experiência com Deus pode até também enfrentar dilemas, né? Dificuldades, né? Não está isento disso. A vida abundante que Jesus promete não vai nos isentar das aflições da vida. Não é um paraíso superposto para que vivamos nele, não. Só que podemos passar por dilemas, mas o cristão, verdadeiramente cristão, que tem uma vida com Deus, ele não tem lacunas no seu homem interior. Não, ele é um homem pleno, completo, de alegria, de felicidade, né? E felicidade na dimensão de Deus, na visão de Deus, na visão bíblica, não na visão do mundo secular, né? E inclusive para se viver essa própria felicidade que é plena em Cristo, né? Se requer sabedoria, inteligência, né? E tudo isso num aprendizado diário, vivendo para a glória de Deus, né? E a gente sabe que o estado de felicidade, ele pode oscilar. Agora, a alegria que se obtém, né? Quando diz lá Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a vossa força, né? É diferente, porque essa alegria, ela é ultra circunstancial. Ela não é circunstancial, é ultra circunstancial. De modo que a gente vai encontrar nas Escrituras um homem como foi o apóstolo Paulo, mesmo preso, e ele ministrando, ensinando, incentivando ao crente se exercitar dia após dia e constantemente na alegria. Mas nessa alegria em Deus, né? Em torno de Deus, né? É Deus no governo, né? E doador dessa alegria. Bendito seja o seu santo nome.
Também não queremos falar aqui de felicidade no sentido hedonista deste mundo, né? Que é aquele estilo de vida obcecado pelos prazeres ou coisas dessa vida passageira. Não é isto, né? Este não é o valor nem prática do cristão viver no hedonismo, né? E além de mais, quando Jesus promete vida abundante, né? Essa vida abundante, ela é extensiva, né? Também a nossa família, aqueles que nos cercam, aquele que está à nossa volta, né? Quer dizer, a nossa vida abundante, a nossa alegria, a felicidade, o bem-estar, todo o nosso estilo de vida de cristão vai refletir, sim, na vida da nossa família, em volta daqueles que estão entre nós ou conosco, né? De modo que há aquela promessa lá daquele episódio do carcereiro de Filipos, né? Quando se viu naquela situação amedrontadora, desesperadora, como que ele vigiava presos naquele presídio e ali de repente as portas estavam abertas, como que todos haviam fugido, e ele se desesperou e até pensou em tirar a sua vida quando Paulo bradou que a ele não fizesse nenhum mal, e ele viu a necessidade de salvação, de conhecer o Deus de Paulo, e ele fez o que é que ele poderia fazer, né, para ser salvo. E Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quer dizer, a bênção da salvação, ela começa na vida pessoal e se estende também pelos nossos entes queridos. Por isso que muitos que um dia tiveram um encontro pessoal com Cristo, entregaram a sua vida a Cristo, na sua evangelização, no seu trabalho de intercessão, foram ganhar os seus entes queridos também para Cristo. Isso é um processo natural, né? Aquele que é salvo em Cristo se interessa também pela a necessidade espiritual dos outros e em especial pela sua família. Então o ponto 3 da lição nos traz, identifica a vida abundante prometida por Jesus, né? Que vai realçar inclusive a alegria do Senhor, né? Como dizia lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Davi também dizia que na tua presença há abundância de alegrias, lá no Salmo 16, versículo 11, né? Provérbios, né? O sábio diz que a alegria é um bom remédio, quer dizer, é algo vital na vida humana, se ter alegria. E é muito fácil entender isso pela psicologia de cada um, né? Não precisa ser um especialista nem formado em psicologia, que quando a gente estamos pensando em coisas muito negativas, isso afeta o nosso estado de alegria e, na verdade, descamba para a tristeza, descamba para o desânimo, descamba para a ausência, de certa forma, de esperança, né? Tudo quando não se cultiva a alegria, não se dá o devido valor à alegria, né? Logo, a alegria faz parte da identidade daquele que tem uma vida com Deus, né? E, consequentemente, essa vida é uma vida abundante, né? Agora, aqui eu quero deixar um conselho da parte de Deus quando nós falamos um pouco aqui pela alegria, né? Inclusive, tivemos recente uma ministração maravilhosa a esse respeito, a questão do cristão e alegria, e a demonstração do mandamento bíblico de nós exercitarmos dias após dias na alegria. É claro que cada um vai externar essa alegria de acordo com os seus temperamentos, né? Se é um introvertido, se é extrovertido, né? Ou se é um sanguíneo, se é um colérico, se é um fleumático, ou um melancólico, né? Que não tem um sentido precisamente de tristeza, mas é a categoria desses temperamentos que ainda hoje não se tem ainda uma teoria mais assertiva do que esta, por isso que ainda hoje fala desde os antigos acerca dos temperamentos humanos dentro dessas 4 qualidades, né? Mas um conselho: como preservar a alegria, como cultivar a alegria e mantê-la, né? Essa chama acesa, digamos assim. Existem os roubadores da alegria. Eu quero aqui mencionar, não vamos nos deter aqui, mas
a Bíblia mostra que existem os roubadores da alegria, né? Não vou aqui também sedimentar nos textos bíblicos, mas vou apenas citar, né? E como conselho de Deus, guarde isto, né? Roubadores da alegria, circunstâncias da vida, as pessoas, que às vezes as pessoas tanto nos motivam como nos desmotivam, muitas vezes nos surpreende como também nos decepcionam, mas não vamos adentrar muito agora. As coisas também terrenas, o apego às coisas materiais dessa vida, muitas vezes tem tirado a alegria de muitos, né? Tanto é que Paulo, na sua epístola, né, lá em Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Eis aí um texto que já dá uma base de que as coisas dessa vida, o apego às coisas daqui, que são passageiras, que só servem para aqui, isso pode tirar a nossa alegria. E enfim, quero mencionar aqui apenas 4 roubadores da alegria. O quarto é a ansiedade, né? Como nós precisamos vigiar contra a ansiedade para não entrar muitas vezes em parafuso e descambar muitas vezes para uma depressão, né? A gente precisa ter controle emocional sobre nossas vidas, sobre o que fazemos ou deixamos de fazer, quando fazer, como fazer, e em torno de tudo isso, das nossas ações, está a ansiedade, né? Então, o ponto 3, quando identifica essa alegria abundante, ele aborda basicamente a vida abundante. Ao caracterizar na sua identificação, pontua a alegria do Senhor, como também a alegria no Senhor e a gratidão, né? Como é importante a gratidão, cultivar a gratidão. Infelizmente, muitos trocam a gratidão pela ingratidão, muitas vezes trocam a gratidão pela insatisfação daquilo que não se obtém, que não se consegue, daquilo que queria e não alcançou. E muitas pessoas se conduzem assim e muitas vezes adoecem na alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, porque ao invés de cultivar a gratidão, estão cultivando a insatisfação, consequentemente leva à ingratidão. Mas o texto diz que em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que quer nos dizer isto, né? O texto não diz, né, ser grato por tudo, mas em tudo. Como é que nós vamos compreender a regência do texto lá de 1 Tessalonicenses 5:18? Entendemos que muitos exegetas têm revelado o sentido do texto, né? Não significa dar graças a Deus por tudo que nos acontece de bom e de ruim. Não é esse o sentido, né? Porque uma coisa é dizer em tudo dá graça, outra coisa é dizer dar graça por tudo. Aí muda o sentido da regência. Mas o que isso quer dizer? Mas em tudo. Quer dizer, apesar das circunstâncias negativas, devemos permanecer gratos ao Senhor, confiando, esperando nele. Então, qual a vontade de Deus para com os cristãos nesse aspecto de ser grato ou de abrir seus lábios e expressar ação de graças? É que mantenhamos postura de gratidão, né, independente dos infortúnios da vida. É isso que quer ensinar o texto. Em tudo dai graça, e não por tudo, né? Não. Você sofre um grande prejuízo, aí você vai dar graças a Deus porque teve um grande prejuízo, teve uma grande perda, porque perdeu um ente querido, porque teve uma grande derrota. Não é esse o sentido do texto que a Bíblia ensina. Porque não é dar graça por tudo, repito, mas em tudo dai graças. Quer dizer, manter, apesar das circunstâncias, apesar dos altos e baixos da vida, porque a vida humana é como uma montanha russa, ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo, né? Mas mantendo a chama da gratidão, uma postura, uma atitude de grato a Deus. Não é o fato de algo
de negativo que nos ocorre em nossas vidas, que nós vamos nos tornar ingratos. É esse o sentido do texto bíblico, né? E a gente tem aquele episódio, né? Lá de Jó, a experiência que Jó teve, né? Diante das suas provações, quando a sua mulher disse para ele: você ainda se mantém fiel a esse Deus? Por que não a amaldiçoa a ele e morre? Né? E ele replicou, considerando ela como uma atitude louca, e ele, pelo menos na sua percepção, né? Tudo que ele estava passando, na sua aprovação existencial, de certa forma ele atribuiu a Deus. A gente sabe que não era Deus que estava causando tudo aquilo em sua vida. Havia uma permissividade, mas não era propriamente Deus, ele estava sendo provado. E havia uma explicação no mundo espiritual acerca de tudo que ele estava passando. Por isso que ele tem a sua dedução daquela circunstância, quando diz assim: não receberíamos o bem, receberíamos apenas só o bem de Deus e não o mal, mas na verdade o mal não estava vindo propriamente de Deus, né? Então, desculpe. Então, que entendamos isso. A lição que eu quero deixar aqui acerca desse comentário é que o mal que nos sucede ou nos acontece não provém de Deus, e em geral não aponta também para a sua permissividade. Se atribui muita coisa a esta vida, neste mundo, naquilo que os homens passam, sofrem, a permissividade de Deus, quando na verdade não o é. Desculpa. E sim, o que ocorre é a violação, desobediência à sua vontade moral. Então, muitas vezes o mal que nos vem é um mal consequente, não um mal provocado por Deus, né? Então, na verdade, o que nos atestam as Escrituras é que toda boa dádiva, todo bom perfeito vem de Deus. E a gente gosta muito de mencionar esse texto porque ele traz um caráter de promessa, de bênção, e a gente esquece do versículo anterior de Tiago 1,16, quando tem aquele alerta também da palavra de Deus. Diz: não erreis, meus amados irmãos. Olha aí o que nos chama a atenção, né? E William Tyndale, um servo de Deus do passado, ele dizia assim, que a bondade de Deus é a raiz de toda a bondade. E a nossa bondade, se é que a temos, ela floresce da bondade dele. Então, bendito seja o nome do Senhor. De modo que eu queria aqui, quando falamos dessa questão em tudo da graça, esse por tudo da graça, né, como já colocamos aqui, que há dois conceitos muito importantes da questão quanto ao masoquista, né, que é a tendência ou prática pela qual uma pessoa busca prazer ou sentir dor, imaginar que a sente, quer dizer, prazer no sofrimento. Não. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, em nenhum momento nos leva nessa direção, de modo que o masoquismo não é coisa para cristão. Se você estiver confundindo aí com o sadismo, também não é sadismo, né? Que é aquela satisfação ou prazer com a dor alheia. Também isso não é coisa de cristão. E a gente sabe que não existe só o sadismo de conotação sexual, como muitos pensam. Existe também outros aspectos, né? Então, nem o masoquista, nem o sadista tem a ver com a fé cristã. E ainda traz também, ainda nesse ponto 3 da lição, a questão da vida no Espírito e vida de oração. Quer dizer, isso tudo vai depender se efetivamente, se verdadeiramente nós damos lugar, se nós valorizamos, se nós somos inclinados às coisas do Espírito. Porque o homem, no seu estado espiritual, sem arrependimento, ele está noutra dimensão. Ele é inclinado, ele é levado, dominado pelas obras da carne. E a Bíblia diz que este não tem a mínima condição de agradarem a Deus. A Bíblia também alerta, não extingais o Espírito, quer dizer, é uma exortação
na direção para darmos lugar ao Espírito de Deus em nós, né? E muitas coisas, podemos falar ainda sobre o orar sem cessar, que é aquele, não é orar em todo o tempo, né? Ou melhor, esse orar sem cessar, o que seria, né? Será que temos que orar sem intervalo de tempo, feito a máquina de jogar palavras ao ar, muitas vezes vãs repetições, como muitos fazem? Não é isso também que a Bíblia nos ensina, né? Certamente não. Somos ensinados a orar em todo o tempo, ou seja, nos bons e maus momentos da vida, acrescentando a oração, a súplica, a vigilância e a perseverança, né? Então, orar sem cessar também não significa ficar sussurrando orações, né? E nem significa fazer oração continuadamente, como que ininterruptamente, mas sim voltar a fazer constantemente. Nós precisamos de valorizar a oração e tê-la como uma constância em nossa vida, quer dizer, orar com regularidade, ter uma vida de oração. Esse é o sentido de orar sem cessar. E eu quero concluir aqui, nesta oportunidade, mediante aquilo que Deus nos tem dado para esta ministração, elencando 4 pontos para fechar aquilo que estudamos acerca da vida abundante que Cristo promete a todo cristão, a todo aquele que o seguir, a todos os seus discípulos. Só em Jesus Cristo tem vida abundante, porque Ele é a fonte. Como se apropriar dessa vida abundante? Não tem outro meio senão no relacionamento com Deus, mediante a pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Também a vida abundante que Ele nos promete não é uma mera reforma de estilo de vida, mas é uma vida nova, plena de alegrias aqui e vai repercutir até na eternidade. Que coisa gloriosa! Por isso, se você nunca segue a Cristo, corra para os pés da cruz, venha a Cristo entregando a sua vida para Ele. E finalmente, como também fizemos aqui uma correlação entre felicidade e alegria, aprenda algo que queremos colocar aqui humildemente nesta oportunidade. Saiba de uma coisa: felicidade fora de uma relação produtiva com Deus é ilusão. Em outras palavras, não procure a felicidade fora de Deus, que você não a encontrará. Ela está escondida em Deus. Que Deus nos abençoe.